Fala galera, tudo certo? Meu nome é Isabela Meu nome é Lucas. e nós vamos fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco do testemunho do nosso relacionamento. Como algumas pessoas já sabem, né, nós não passamos pelo período de namoro. Nós noivamos há 3 semanas. E nós já queremos deixar claro, né, desde o princípio do vídeo, que nós somos cristãos. E que tudo que a gente vai compartilhar com vocês é para compartilhar dos direcionamentos que o Senhor nos deu através da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, tudo que a gente vai falar aqui até o final vai fazer sentido para você se você assistir tudo. É isso aí, galera. Fica até o final porque eu tenho certeza que o que a gente tem vivido vai edificar a sua vida, né? Então, né? Acho que a gente pode começar do início, né, amor? Tem muitas pessoas, né, que ficaram sabendo do nosso noivado, né, e foram muito surpreendidas, né, porque realmente a gente não namorou, né, literalmente não namorou, né, então eu recebi mensagens, né, de alguns amigos, pessoas até próximas, né, perguntando: como assim, cara? Tu tá doido? Tipo, nem sabia que tava namorando e tal, já tá noivo. E com a Isabela a mesma coisa, né, amor? Então, a gente sentiu muito, né, Deus falando com a gente, pra gente estar compartilhando um pouco da essa experiência que a gente tem vivido com Deus, né, que todas essas decisões que a gente tem tomado, né, são pautadas realmente na palavra, né, na direção dele para nossa vida, né. Então, eu creio que ele quer também, de alguma forma, edificar a sua vida através desse testemunho, né. Enfim, né. Eu e a Isabela, né, nós nos conhecemos foi em novembro do ano passado, né, novembro de 2022. Nós estamos gravando esse vídeo agora em junho, né, de 2023. E nós nos conhecemos no retiro, né, um retiro da nossa igreja, retiro de jovens. Eu já frequentava há 7 anos essa igreja, a gente frequenta ainda, né, a mesma igreja, e ela estava o quê? Quantos meses, amor? Mas fazia pouco tempo que eu tinha me Acho que convertido. meses, assim, que ela tinha se convertido realmente, se entregado a vida pro Senhor, né? Enfim, né? Aconteceu, né, como é que a gente chama, amor? Uma jesuicidência. Uma jesuicidência, né? Nós estávamos nesse retiro e estava chovendo muito, né, nesse retiro, e era um sítio, um lugar onde tinha muita grama, enfim, né? Tava tudo bem difícil, assim, de se locomover, né, por causa do tempo, né? Então a gente procurava ir de carro, né, até o local, e eu me lembro que eu fui dar uma carona para alguns amigos, e esses amigos do nada, assim, sumiram, tipo, na verdade eles acabaram pegando uma carona com outros amigos, e a Isabela também, ela tava sem carro no momento e ela queria pegar uma carona com as amigas. As amigas acabaram colocando outras pessoas no carro e ela ficou sozinha, né? Daí no final ficou eu e ela ali, olhando pra cara do outro. Eu olhei pro pé dela, tava de sandália, tava toda embarrada o pé. Então eu disse: não, eu vou ter que ajudar essa menina, né? Tipo, mas não foi nenhum momento que pensei assim: eu vou. Nossa, oportunidade que eu estava esperando. Não, foi totalmente assim, inesperado, assim, né? Então eu ofereci a carona pra ela, a gente foi conversando, né? Até ela fala que. Bem devagarzinho, Tô assim, falando ele isso foi aí, foi bem dirigindo. devagar, mas nada a ver, isso aí é coisa dela. Não, na verdade eu só gostaria de aproveitar, né, amor? Conversar um pouco melhor, enfim, né? Mas não era nada demais. Então, né, a gente foi se conhecendo, né? Desde aquele retiro a gente começou a conversar e todos os dias estávamos conversando, né? Pelo WhatsApp, né? Também se encontrávamos na igreja, né? E coisas foram acontecendo, até uma situação de aluguel da casa da família dela, acabou que serviu para aluguel para minha mãe e minha família que estavam vindo para cá no verão, para a gente morar em Aeropago. Então coisas aconteceram assim, tipo, do nada, assim, realmente que nos aproximou, né? E só que o que mais realmente firmou a nossa amizade foram as conversas que nós tínhamos sobre Deus, né? Porque a gente, tanto eu quanto ela, nós não estávamos procurando um relacionamento naquele momento, a gente estava realmente buscando mais a Deus, querendo mais Deus. E como nós dois queríamos a mesma coisa, acabava que a nossa conversa fluía, né? Era sobre, acho que dá para dizer que 85%, 90% da nossa conversa era sobre Deus, né? Acho que uns 95%. Eu acho que 95%. Era muito sobre Deus e, enfim, né?
não estava pensando, nem ela, né, sobre a gente ter um relacionamento. Só que como a gente realmente viu que a gente estava alinhado, né, acho que tanto da minha parte quanto dela começou a surgir um interesse, né. E eu lembro que eu comecei a pensar muito nela e tal, e quando me vê, eu realmente estava me sentindo um pouco apaixonado, assim, né. E eu disse, Deus, o que tu quer, né? Tipo, eu não quero um relacionamento agora e tal, será que é do teu querer, será que é da tua vontade e tal? E, né, eu lembro que comecei a orar e daí Deus começou a me dar uma paz, assim, de realmente querer conversar com ela e expor aquilo que eu estava sentindo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, porque eu queria expor, de certa forma, para o quê? Para a gente poder andar mais junto ainda, né? Uma amizade ainda com propósitos, conhecer melhor e também colocar em oração diante de Deus para ver se era a vontade de Deus, né? E eu lembro que a minha preocupação foi o quê? Ela é nova convertida, né? Daqui a pouco ela vai pensar o quê? Esse guri tá louco, né? Tipo, eu achei que ele ia me dar um beijo, queria namorar comigo e tal, tipo, eu tava meio preocupado, assim, né? Porque eu não entendi, não sabia se realmente ela tinha entendimento do que, como é que deveria ser um relacionamento. Porque a gente falava de várias coisas de Deus, só que não falava sobre relacionamentos, né? Como deveria ser, como tipo, cada um pensava e tal. Enfim, né? Um dia eu tomei a atitude, né? Com a paz do Senhor no meu coração, de chamar ela para um café e pedir ela, não é pedir na verdade, é expor o meu sentimento e dizer que eu queria orar com ela, que eu queria, né, ter esse momento, se ela caso tivesse meu sentimento também, né? Também deixamos claro que nós não somos nenhuma pedra, assim, nós temos que também ter atração pelo outro, que até acho que foi comentado, né, mostrando isso, né? Uma pergunta numa rede social. Então nós queríamos saber a vontade de Deus, mas claro que Deus, claro, eu entendo que Deus respeita nossas escolhas também, né? Deus também não vai te dar uma pessoa que, né, que não te agrade também, né? De outra forma, né? A vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Então, acho que isso se encaixa, né? Mas enfim, tomei atitude, nós conversamos, né? E decidimos. Não, daí pra minha surpresa, né? Pra minha surpresa, eu achei que ela ia dizer, né? Tipo, aquela coisa, então vamos namorar e tal. Ela disse o quê? O que tu disse, não? Fala pra isso. Então, quando eu me converti, assim, eu realmente encontrei no Senhor tudo aquilo que um dia eu busquei, né? E depois do meu currículo de decepções amorosas, eu entendi que a presença do Senhor era suficiente na minha vida. E quando a gente começou a se aproximar, assim, eu tava vivendo um tempo muito precioso em Deus. Eu não queria perder aquilo, não queria perder aquilo para um relacionamento. E a gente começou a se aproximar, eu comecei a sentir algo e eu comecei a orar preocupada, né, de me afastar da vontade do Senhor, se aquilo realmente era da vontade do Senhor para minha vida, porque eu entendi que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que não tem por que fugir do que ele quer. E aí o Senhor já vinha me direcionando que eu precisava de mais tempo com ele. E quando o Lucas veio, né, expor também os sentimentos dele, e a gente chegou num ponto da conversa em que eu expus isso, que eu precisava de mais tempo com o Senhor. E era justamente, né, o que ele pensava. Eu queria também. E a partir daí nós começamos a ter um tempo de oração, né, com mais intencionalidade, buscando conhecer realmente um ao outro para ver se nós éramos compatíveis também, né, para um relacionamento, se nós tínhamos planos compatíveis, projetos compatíveis, se os nossos valores, se os nossos princípios eram compatíveis. E durante esse tempo, né, nós fomos sempre buscando em oração, buscando direcionamentos do Senhor. E até que Deus falou algo bem inesperado pra gente, né? Nesse processo, a gente começou, como a gente tinha esse sentimento e tal, as nossas conversas eram um pouco diferentes. Claro que a gente falava de Deus o tempo todo ainda, mas a gente falava muito também sobre como deveria ser um relacionamento, né? Pautado na palavra, que Deus queria que da gente, caso realmente Ele confirmasse que era para nós termos um relacionamento, né? E foi nesse tempo que ela me propôs algo diferente, né? Deus falou muito com ela, através até ela começou através de um perfil no Instagram, né, amor, que ela encontrou, que falava sobre um relacionamento, né, que muitos chamam como corte, né, hoje, né, que é um relacionamento onde não envolve o beijo, né, o toque físico muito romântico, né, e a gente começou a conversar sobre isso, né, até ela
me passou um livro também com indicação, eu comecei a ler com ela, e na hora que ela me falou assim, eu fiquei meio tipo, Tá doida? Meio estranho assim, né? Não, até não que eu te achava doidinho, mano, nem que não seja um pouquinho assim, né? Não, eu brincando, mas na hora eu achei estranho, né? Eu achei estranho, mas eu ao mesmo tempo fiquei curioso, assim, tipo, não é que foi estranho, é que é algo que eu nunca tinha parado para ver muito, assim, sabe? Digamos que existe uma cultura da igreja já, né? Que as pessoas hoje namoram, né? Hoje na igreja antigamente não existia namoro, e hoje elas namoram e tentam, né, namorar de uma forma mais pura, mais santa, que é não, realmente não... Hoje, na verdade, a gente fala mais em questão de não ter o sexo, enfim, né? No namoro cristão, né? Só que, tipo assim, pra mim, namorar era, né, beijar e tal, abraçar, enfim, né? E era isso, né? E por isso eu fiquei um pouco, assim, meio confuso, né? Mas, enfim, buscando a direção do Senhor, Deus começou a falar no nosso coração, confirmando, né? Que é isso que nós queríamos. Não era somente o que Deus queria, mas é também o que nós queríamos. Porque eu entendi que esse é o melhor caminho. E ela também, né? Porque nós também já tivemos, né, outras decepções e tal, e nós entendemos que quando tu te envolve fisicamente com uma pessoa, é algo muito forte, é algo espiritual, né? Por mais que não tenha o sexo em si, né? É um relacionamento com um físico, né? Com um físico, né? Que não tem um propósito, que ainda não está alicerçado, né? No casamento ainda, ele tem consequências caso, por exemplo, não progrida o relacionamento, né? Tu acaba ficando mais apegado à pessoa, né? Tu fica mais suscetível também aos sentimentos, a escolher a pessoa pelos sentimentos, porque quando envolve muito do físico, tu cria um apego emocional muito forte, né? Então acaba que tu pode escolher uma pessoa para tu casar por causa do físico, né? A gente entendeu isso, né? E nós não queríamos isso, então a gente decidiu nessa conversa que nós não iríamos ter um relacionamento com beijo, né? Com amassos, enfim. A gente não queria se colocar na verdade na tentação, porque a Bíblia fala, né, lá em Coríntios, né, que a gente deve fugir da imoralidade sexual. Nós não devemos flertar com o pecado, né? O pecado a gente deve fugir, correr. Então, quando a gente entendeu que quando a gente está envolvido muito fisicamente, né, acaba que a gente se coloca na tentação, né? A gente não está dizendo que a gente é melhor que ninguém, que se você hoje tem um namoro e tem beijo, enfim, isso é a opção de cada um e eu não creio que todo relacionamento que tenha toque físico e tal seja pecado. Não. A cada um tem um corpo, né, uma forma de agir, de certa forma, né, com o seu corpo, e eu entendo que existem limites somente, né? Cada um tem os seus limites, né? E eu entendi que para mim não serve. Para mim é algo que, acho que para Isabela também, que é algo que para nós a gente entende que a gente acaba pecando porque a gente começa a ter desejos um pelo outro, a gente acaba gerando uma defraudação, né? Que é não suprir as carências do outro, né? Que o outro espera. Então a Bíblia fala que o corpo do homem pertence à sua mulher, e o corpo do esposo, assim também, e o corpo da mulher também é ao seu marido, né? Então a gente entendeu isso, né? Mas enfim, continuando, né? A gente continuou conversando, né, amor? E depois eu comecei a pensar, nossa, tem tudo para dar certo essa menina na minha vida. Ela é linda, ela tem um caráter de Cristo, ela serve Jesus como eu também sirvo, né? Ela tem os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Então eu realmente fiquei muito interessado, né? E comecei a orar realmente assim, pedindo uma confirmação do Senhor. Se realmente era para a gente ter esse relacionamento, porque para mim estava tudo certo, mesmo assim eu queria uma confirmação de Deus. É aquela coisa assim, não, mas fala de novo, Fala mais uma Senhor, vez, só pra Senhor, ter fala, só certeza. para ter convicção. E eu me lembro que eu estava um pouco inquieto, assim, porque a gente estava bastante tempo e eu ainda não tinha essa total convicção, assim, do Senhor. E daí a gente foi para um outro retiro, de jovens da nossa igreja. E nesse retiro eu falei com Deus, eu falei com Ele e pedi para Ele me dar uma confirmação, se fosse da vontade dEle, para que eu tomasse alguma atitude. Só que a minha atitude que eu gostaria de tomar era o que? Pedir em namoro. Aí tá, olha só que doideira.
Enfim, não tava muito, tipo, eu tava incomodado, alguma coisa me incomodando. E o Senhor, nesse retiro, falou para eu me acalmar, para eu me aquietar, e que no momento certo ele me mostrar o que eu deveria ouvir dele, na parte dele, né? Então eu saí daquele retiro assim, tipo, amém, paz, tranquilo, assim. No outro dia a gente se encontrou para fazer uns papeizinhos que a gente faz no evangelismo e tal. E nesse dia assim, nós nos encontramos e a gente conversou coisas que a gente não tinha conversado ainda, por mais que a gente tinha conversado muito sobre o relacionamento, essas coisas que a gente falou nesse dia foram importantíssimas. A gente conversou sobre isso e começou a vir uma paz no coração. Ah, nossa, realmente ela, vou pedir namoro, né? De namoro e tal. E só que eu fui ver na minha agenda, tipo, faltava, tipo, todo aquele mês eu tinha muitos compromissos. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pedir namoro assim mesmo? Eu tenho que deixar pro outro mesmo. Eu não entendia por que não tava, tipo, eu não conseguia pedir ela namoro antes, sabe? Porque eu tava decidido. Enfim, né, nesse tempo eu fui lá, providenciei aliança, tudo. Não, pra pedir namoro e tal. E era uma aliança específica que tu queria ter. Era uma aliança específica e eu não encontrava em lugar nenhum. Daí eu cheguei pro pessoal da lojaria e tal, perguntei, será que tem a possibilidade de fazer essa aliança e tal, do jeito que eu quero? Daí eles disseram, ó, até temos e tal, só que demoraria um pouco mais. E daí ela falou que demoraria 2 semanas. Tipo, eu queria pedir ela naquele final de semana e ela disse que era 2 semanas. Daí eu fiquei, tipo, sem entender, né? Tipo, Deus, por quê? Eu já quero pedir e tal. E nesse meio tempo também eu tava um pouco angustiada, né? Porque também parecia que, tá, Senhor, até aqui eu tive confirmação, mas ainda parece que tá faltando algo, né? E nós fomos numa conferência de uma igreja aqui próxima, em Criciúma, e nessa conferência o Senhor me revelou, porque eu estava tão inquieta, né? Eu senti que eu precisava compreender mais ainda da vontade de Deus, o que Ele queria, que eu ainda não tinha entendido. E aí, nessa conferência, o Senhor me revelou, né, através do Salomão do Reggae. Olha o Salomão. Ele falou algo muito forte durante o testemunho dele. Ele falou, cristão não namora, cristão casa. E a partir dali, quando a gente tava voltando... Só que aquilo meio, tá, faz sentido, enfim. Quando a gente tava voltando, assim, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, nossa, é isso. Me veio uma paz, assim, uma paz inundou meu coração, tirou toda aquela angústia. Só que eu cheguei em casa e falei, Senhor, mais uma coisa doida pra eu falar pra mim. Oh, nossa, a menina tá muito doida. Aí eu fui orando, eu comecei a orar e falar, Senhor, me mostra. Eu tenho plena convicção de que é isso que o Senhor quer pra mim, mas eu quero mostrar na Bíblia também, né? E aí o Senhor começou a me conduzir pela palavra e me mostrar que realmente, em nenhum momento da Bíblia, o Senhor nos promete um namoro. Ele nos promete um casamento. E que no contexto que a gente vive hoje, né, o namoro cristão, ele é para casar. Né? E aí eu fui levada a algumas histórias, né, de José e Maria, que eles assumiram um compromisso de casamento. E aí eu parei, eu fiquei em dúvida até, falei, Senhor, mas se a gente for se adaptar, né, a exatamente como estava ali na Bíblia, vai ter que ter essa coisa toda de dotes, não sei o quê. Eu falei, não, mas não faz sentido. E aí o Senhor falou muito comigo, que o casamento na Bíblia, ele faz referência a Cristo e à igreja. E que em Apocalipse fala que o Cordeiro já estava morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes mesmo do mundo ser criado, Cristo já era o noivo, né? E que o nosso relacionamento seria baseado em Cristo e na igreja, né? No amor de Cristo para com a igreja. E aí eu tive esse direcionamento, fiquei ali digerindo assim umas 2 semanas para poder compartilhar com o Lucas e era justamente o tempo das alianças de namoro chegar. E aí uma palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Foi em Romanos 12:2, na NVT. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio
de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E sempre era isso que a gente orava, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E aqui em Romanos 12:2 fala que muitas vezes pode parecer loucura, até para nós pareceu loucura no início, né? Mas o Senhor estava transformando a nossa forma de pensar para que nós pudéssemos realmente experimentar da boa, agradável e perfeita vontade dele para nossa vida. Né? E aí agora contextualizando mais sobre o pedido de noivado, o Lucas pode dar os outros detalhes. Então, ela me ligou numa quarta-feira, eu já ansioso, assim, sábado eu vou pedir ela em namoro e tal, daí eu vou pegar as alianças, eu vou pegar na sexta, eu me lembro, e ela me ligou e disse assim, Lucas, eu tenho algo pra falar contigo e tal, e é sobre o nosso relacionamento, e eu fiquei preocupado, e ela pegou e mandou um estudo bíblico. Gente, eu fiz um estudo bíblico sobre isso, quem quiser, tá? Chama aí que eu faço. Mandou um estudo bíblico falando sobre isso, né, sobre a decisão realmente que ela queria, que era o que ela entendeu que Deus queria para ela. E ela, tipo, me deu a real assim, ó, eu quero ser pedido em casamento, não quero ser pedido em namoro. Eu ainda tipo falei isso. assim, isso é o que Deus quer pra mim, né? Agora vai orar e ver se é isso que ele quer pra ti. Se ele quiser... Na hora eu fiquei assim um pouco confuso, assim, tipo, um pouco do balde assim, de água fria, porque eu tava ali, né, os preparativos para pedir namoro e tal. Só que desde o momento que eu falei, que a gente conversou sobre o relacionamento, eu deixei bem claro para ela que no momento que eu pedisse ela em namoro, seria um namoro para casamento, não seria namoro para conhecer. Nós teríamos esse Seria período, já um compromisso seria um de compromisso casamento. de casamento. Só que como a gente vive numa cultura, né, o que eu pensava? Se eu disser, tipo, se eu noivar com ela, digamos assim, eu vou estar indo contra, tipo, talvez até que minha família pense, né, meus amigos pensam, né, as pessoas iam ficar muito escandalizadas, tipo, iam achar que eu tava louco, né, enfim, né. Só que não fazia sentido, depois eu comecei a meditar, né, no que ela tinha me falado, tudo que a gente tinha pensado, conversado, e eu entendi que realmente não fazia sentido a gente usar uma palavra só porque o mundo usa essa palavra, E né? que não representava aquilo que o Senhor tinha pra nós, né? E então eu lembro que eu entendi que nós estávamos vivendo uma amizade com propósito. É isso que nós estávamos vivendo, uma amizade com propósito, e essa amizade tinha um propósito de casamento. E no momento que, né, que a gente fosse pedir um namoro, seria pro casamento. Mas daí, como ela me trouxe isso, deixou na hora um pouco confuso, mas eu comecei a buscar Deus, comecei a pedir uma direção de Deus e orar, né, enfim. E o Senhor foi me dando uma clareza, realmente, que não era só a vontade de Deus isso, era a minha vontade também. Porque eu lembrei que no passado, quando eu tinha me convertido, eu tinha falado para Deus que eu não queria namorar, eu queria casar. Só que já fazia tantos anos já que eu tinha pensado isso, eu tinha acabado mudando de ideia, porque, enfim, te via na igreja as pessoas namorando e tal. Eu achava que eu estava viajando, né, digamos assim, né? Só que o Senhor realmente mostrou que não era a viagem na cabeça, que era isso que Ele queria fazer, sabe? E também pra ti foi assim também, amor. Tu teve uma situação, né, do passado, né? Sim, e que eu sempre orei pro Senhor, né? Quando eu orava, assim, pedindo relacionamento, eu orava pelo meu marido. E nunca, Senhor, me dá um namoro. Porque eu tinha convicção de que eu queria me relacionar com alguém e com algo que fosse pra eternidade, né? Não queria passar de novo por aquele período de conhecer alguém, aí se apaixonar, criar minhas expectativas, depois se frustrar. Não era isso, sabe? Porque às vezes na nossa vontade, nós passamos por esse processo, mas quando nós entendemos o que é da vontade de Deus, a gente evita frustrações, a gente evita decepções, a gente evita feridas realmente no nosso coração. Então eu já orava pro Senhor me mostrar, né, qual era o marido que Ele tinha preparado para mim. A gente crê, né, que a gente faz a escolha, mas nós cremos também que o Senhor, Ele reserva pessoas que caminham no mesmo propósito, né, para que elas se encontrem. A palavra diz, né, que quem encontra uma esposa, né, recebe uma bênção do Senhor, né? A gente entende que nós temos o poder da escolha, né, de escolher uma pessoa. Mas eu entendo que foi Deus que trouxe a Isabela na minha vida, né? Esse anjo aqui, né? Foi ele que trouxe, né? E quando eu falo em escolha, daí vem a questão do amor, né?
porque é importante nós falarmos sobre isso também, né? A gente poderia basear a nossa escolha, por exemplo, em sentimentos, né? Daquilo que a gente sentia um pelo outro, né? Mas em nenhum momento a gente estava querendo, digamos, escolher um ao outro baseados nisso, né? A gente sempre pensava, eu consigo enxergar, né, a Isabela como minha esposa? Será que ela vai realmente se adequar ao meu propósito de vida? Ela da mesma forma, será que o Lucas se adequa ao meu propósito de vida, né? Ele é para eu conviver o resto da vida, né, com ele? Escolha. Então é uma escolha, né? E nós sabemos que os sentimentos eles variam, né? Um dia tu tá apaixonado, um dia tu tá querendo jogar um prato na cabeça da outra. Enfim, né? A gente sabe que os nossos sentimentos eles mudam a todo instante. E quando a gente decide amar uma pessoa, é uma escolha. É uma escolha, e essa escolha Cristo fez por nós, né? Algo que o Senhor me revelou é que o contrato, ele tem um prazo de validade, né? Mas uma aliança é algo que não pode ser quebrado, né? Então, a partir do momento que nós decidimos nos casar, nós temos uma aliança. E essa aliança, ela é para a eternidade, independente do que a gente vá sentir no meio do caminho, né? E nós estamos no mesmo propósito, caminhando com Deus como centro, né? Então nós cremos que Ele vai nos direcionando, né? Porque vão vir dificuldades, vão vir tempos difíceis, mas quando nós estamos firmados em uma decisão em Deus, e principalmente nele, né? Como rocha, nós temos a convicção de que não importa o que aconteça, a nossa decisão permanece firme. É verdade. E engraçado assim também que no dia que na verdade, depois que a gente conversou que eu ia tomar a decisão de pedir em casamento, eu fiquei com as meu Deus, eu vou casar. É algo muito sério, né? E Deus falou muito comigo. E quando tu faz uma promessa, um noivado, é um casamento, é tu declarar que tu vai querer casar com aquela pessoa, né? É uma promessa de Deus, né? Então, essa decisão minha, né, da Isabela, não foi uma decisão, uma decisão que não tem responsabilidade, não, é uma impulsiva, os sentimentos não foi muito pensada, muito orada, né? Realmente buscando a direção de Deus, né? Então a gente está muito feliz e a gente espera que esse vídeo tenha edificado a sua vida, né? Que você possa viver também algo grandioso com o Senhor nessa vida sentimental, né? Nessa área sentimental, né? Que você possa encontrar uma princesa como essa menina aqui, Você possa também encontrar um príncipe, e eu posso te garantir que o que o Senhor tem é infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Todas as características que eu pedia para o Senhor para que meu marido tivesse, eu encontro no Lucas, mas o Senhor ainda me surpreende cada dia mais. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu compreendo quanto Ele realmente é uma bênção do Senhor na minha vida. E o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, e sempre vale a pena escolher viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por mais que isso signifique algumas renúncias, mas o Senhor honra, e todas essas renúncias que você for fazer vão valer muito a pena. Com certeza vale a pena esperar, isso eu digo, eu posso dizer, a Isabela pode dizer. E o Senhor, os planos do Senhor, eles sempre são maiores que os nossos. Lembre-se disso. Deus, ele sempre tem algo a mais, algo maior, algo mais precioso que você nem imagina. Então, descanse no Senhor, confie que Ele tem o melhor para você. Amém? É isso aí. Um beijo, obrigada pra você que assistiu aqui até o final. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tá aí esperando em Deus, na batalha. E até as próximas, né? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.